Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Estamos vendo todo o preparo da reencarnação do Espírito Segismundo, do orientador Alexandre e outros também mentores, assistentes de toda essa preparação, com muitas explicações para André Luiz, que acompanha o processo, sobre vários pontos ali do preparo, da necessidade de toda essa preparação, detalhes, análise dos cromossomos, toda a hereditariedade que o corpo vai receber ali, dos pais. Então, processo bem complexo. Estamos há várias semanas já lendo, estudando esse capítulo. Continuaremos hoje do ponto em que paramos semana passada. Vou pegar um trecho aqui da leitura. Ele fala assim: todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. Então ele está falando aqui da disposição do espírito que retorna, do bom ânimo em cumprir ali o seu compromisso, toda a programação que é feita para ele. Então ele diz, que se ela regressa ao mundo disposta ao serviço de autoelevação, de melhoria, do progresso, todas as dificuldades serão superadas. Ele fala, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Então, todos reencarnamos para melhorar, para progredirmos. Ninguém renasce, ninguém reencarna para o erro ou para continuar estagnado no progresso, parado, no tempo e no espaço. Todos nós reencarnamos para melhorar, independente do local, independente das situações que deparamos, do meio em que renascemos. Todos temos condições de melhorar. É a lei, ele fala. Esta é a lei de Deus, a lei do progresso. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, procurei obter, então o que ele fala anteriormente, só para entender aqui o contexto, que o Herculano é o espírito que está cuidando também ali, junto com Alexandre. Ele vai acompanhar mais de perto o Segismundo até os 7 anos, até completar os 7 anos. E depois dessa idade, ele não que ele abandone, mas ele se afasta, se afasta e não precisa ficar tão de perto ali o acompanhamento. Então ele fala, assistência de Herculano a Segismundo reencarnado até os 7 anos,
Procurei do instrutor alguma elucidação a respeito, André Luiz querendo mais explicações sobre isso. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Então são perguntas que o André Luiz faz aqui para o Alexandre. As duas perguntas, né? Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro reencarnado? Somente aos 7 anos de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me, complacente. Sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente. Ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo e incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Então, fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Então, Alexandre está explicando, né, por que o Herculano vai acompanhar o Segismundo mais de perto até os 7 anos de idade, porque é toda a formação fisiológica. Ele diz aqui nas páginas anteriores sobre a importância, né, da medula, onde é fabricado os glóbulos vermelhos do sangue, o cuidado que eles têm de proteção, né, à medula, para poder esse sangue ser ali naturalmente produzido por ela. Então, aos 7 anos, isso já está mais definido, já está mais consolidado no corpo físico, então eles não precisam estar mais tão próximo nessa proteção. Então, toda essa explicação sobre o sangue é por esse motivo, né? A fragilidade que até os 7 anos existe ali no corpo para que a medula se consolide ali, se fortaleça. Aí ele diz assim, como a conclusão, né, do André Luiz,
Como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado, o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Vejam que profundo, né, essa explicação do Alexandre com relação ao corpo, a composição do sangue, o sal, né, que compõe, faz parte do nosso organismo, de heranças passadas, né, da nossa vida, que vamos evoluindo, o nosso corpo vai evoluindo, mas mantém ainda as heranças, a composição, né, de heranças passadas. É muito, muito interessante essa explicação aqui. Se nós soubéssemos, né, dessemos a importância que realmente temos, o valor que realmente o nosso corpo tem
para o espírito, entenderíamos a necessidade de cuidar melhor do nosso corpo físico, né? Sem excessos, sem exageros, sem prejuízo à nossa saúde e tudo mais. Mas é uma consciência que nós vamos adquirindo aos poucos, né? Com essas lições nós vamos espiritualmente formando uma melhor análise ali, uma melhor consciência da importância do corpo para o espírito, né? Então, cada um de nós, ao ler essas lições, ao ouvir essas lições, vamos formando em nós essa consciência, e é esse o objetivo realmente do estudo. Nós vamos parando por aqui hoje, semana que vem nós continuaremos. Tenham todos uma boa semana, fiquem todos em paz.